Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila. Eu sou Marcos Botelho e aqui a gente se debruça em um tema, um texto bíblico, conversa sobre o que já aprendeu, o que já estudou sobre esse texto. E a partir desse podcast que você vai acompanhar com a gente, com os líderes e pastores da Vila, a leva a mensagem de domingo, que se você está assistindo, já foi. Se você está no dia do lançamento, ou no YouTube, ou no Spotify, a gente já falou disso nesse último domingo, ok? A gente está numa série chamada Deles para Nós, o Espírito das Cartas, e a gente, a cada encontro aqui, e também aos domingos, pensa uma carta diferente. Então a gente está fazendo essa jornada carta por carta, pegando uma mensagem, a mensagem principal e o que o Espírito falou com eles e quer falar com a gente. Deixa eu apresentar a nossa banca aqui do podcast de hoje. Tudo bem, Simval? Tudo bem. Simval, você já teve que consertar a burrada de alguém? Já tive. Assim, coisas... gente que se desentende, né? Eu me lembro de uma situação que 3 ou 4 pessoas eu estava organizando, né, como pastor de jovens, organizando um acampamento. Eu lembro de 3 ou 4 pessoas vieram para me falar que uma pessoa da equipe estava sendo muito duro, muito exigente, ou sei lá, alguma coisa assim, reclamando. E elas vieram assim e contaram umas 2 ou 3 coisas assim do que ele tinha feito nos últimos 2 dias. Eu recebi aquilo e falei, vamos resolver já. E eu chamei, né, esse amigo. E ele veio na hora que elas começam a falar, e ele, né, sentindo ali, elas estavam bem emocionais ali na crítica. Aí ele falou, nossa, mas por que vocês não me falaram? Se vocês tivessem me falado, estava resolvido. Aí eu falei para ele, não, pera um pouquinho, deixa elas terminarem, né? E elas continuaram, e ele foi ficando constrangido, né? Mas vocês podiam ter me falado isso qualquer hora, eu tinha resolvido e tal e tal. Eu falei para ele esperar um pouquinho. Aí no final eu falei para ele assim, olha só o que aconteceu. Para elas, você é maior, a ponto delas não conseguirem chegar em você. De algum jeito, você foi muito agressivo, alguma coisa que criou uma distância, a ponto de elas terem que chamar uma outra pessoa para fazer isso. Ele falou, mas agora também não quero mais fazer isso. Agora também não vou me liderar. Não vou. E agora, né? Estou perdendo uma pessoa. Então tinha que consertar essas 2 coisas para não perder esse que estava fazendo alguma coisa ruim, mas estava fazendo. Mas era essa confusão. E a gente tem um tempo todo nesse negócio de equipe, quando está ali nesses lugares assim que tem mais como um quartel-general, digamos, né? Tem até em acampamento a gente chama de QG, né? É um quartel-general que tem uma coisa assim que precisa de uma disciplina grande e tem que ter alguém que está dando ordem mesmo, dizendo começa a tal hora, termina a tal hora, vem aqui, vai lá, vai acontecer essa tensão. E ali eu estava, quase que eu perco metade da minha equipe numa conversa, né? Que poderia ser resolvido. Que podia ter sido resolvido, né? Ou essa explicação que eu estou falando agora, né? Sim. Que é assim, né? Dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, tem um jeito de liderar. E esse aí precisava de gente mais diretiva, né? E, enfim. Zé, tudo bem, Zé? Tudo bem. Vou fazer uma pergunta, mas eu quero uma coisa mais simples, assim. Você já teve, assim, corrigir alguém num trabalho simples? Você falou, cara, era tão simples eu ter que ir lá e refazer o que essa pessoa tá fazendo? Cara, eu tava tentando lembrar aqui algumas coisas. Eu lembrei muito equipe de acampamento, que a gente trabalhava na cozinha, assim. E daí sempre tem uma molecada que nunca viu nada de cozinha, então, que nunca cozinhou na vida. Era o Zé e eu... O que era essa equipe aí que eu tava falando? Eu já fui esse adolescente, né? Você que chamou o Zé pra conversar, ele falou que não ia mais liderar a cozinha. Mas eu lembro de quando eu fui como chefe, como coordenador da equipe, assim, ter essas coisas, assim. A pessoa fala, não, faz assim, e eu já... Não, vai ser pior, vai ser mais trabalhoso, é mais fácil aqui, vai por esse caminho e tal. Então, acaba que a minha função era justamente essa, era só coordenar de uma forma que, vai ser muito mais fácil. A questão é que coordenar, às vezes, dá mais trabalho do que fazer, né? E às vezes a gente... Cara, é muito comum isso. Não, deixa que eu faço.
Aí, mas o problema é que daí você vira um gargalo, geralmente, de fazer outras coisas, né? Mas é muito mais difícil, gente. Às vezes, coordenar, e você fala assim, gente, é tão fácil. Se eu fizesse. Mas depois, a médio ou longo prazo, além de você ensinar alguém a fazer, isso daí se desprender fica mais fácil. E aí, Fontana? Tá gostando desse tipo de pergunta ou não? Boa. Boa? Eu tô lembrando de umas torturas aí que eu passei. Imagina. Você, fala aí uma coisa que você teve que refazer, um negócio que você fala, é básico, meu Deus do céu, mas foi fazer. Não, o canal dele do YouTube é praticamente isso. Num certo sentido mas quando eu tava no ensino médio, na escola que uma boa parte dos filhos de pastor estudam, Mackenzie, tinha laboratório de física. E aí você ia lá tinha laboratório de química, de biologia também, mas você ia lá para aula de laboratório. E no de física, era sempre uma equipe na bancada fazendo os experimentos e as contas, valia para nota, tal, você fazia o experimento certo e as contas certinho. Então, você tinha que soltar a bola na rampa, cronometrar, ver quanto tempo demorava, a distância da rampa, tal, anotar, fazer as contas para resolver um problema de física que tinha lá na apostila. Basicamente era essa a ideia. E aí, cara, eu tava sentado lá numa bancada e esse dia eu fiquei sorteado com uma bancada não muito privilegiada, assim, sabe? Então, como que a gente dividiu as tarefas? Siri, não tô falando com você. Como que a gente dividiu as tarefas? Cara, faz aí a bolinha descer, cronometra e tal, vai me dando os números que eu vou montando as equações, e quando chegar na parte de cálculo, vocês fazem com a calculadora e beleza. Então, basicamente, eu tava fazendo a parte do exercício e os caras estavam soltando bolinha, cronometrando e botando as paradas na calculadora para chegar no número final. E aí estou lá eu tentando resolver umas paradas, já tinha passado alguns cálculos pro pessoal fazer na calculadora e resolvendo os outros, e de repente eu tô ali resolvendo, os caras chamam o professor. E beleza, continuo na minha. Aí eles chegam pro professor e falam: professor, essa calculadora tá quebrada. A hora que os caras falam, essa calculadora tá quebrada, eu já parei, olhei assim. Aí ele falou: me dá aqui essa calculadora. Aí eles chegaram, aí ele falou: que conta que é? O professor falando pra eles: que conta que é? Aí eu não lembro exatamente qual era a conta, mas a lógica da conta era isso aqui: 72 dividido por 1. Tá vendo, professor? Tá dando a mesma coisa. Não é possível. Foi o que o professor olhou pra mim, como se eu fosse o responsável pelas pessoas que estavam... Como que ele olha pra mim e fala assim: como você deixa algo assim acontecer? No teu grupo. A culpa é na minha. A culpa é sua. Eu quero dizer que a culpa é aí sua. Aí ele olha pra Porque mim. assim, se fosse um erro mais normal, a culpa não é sua. Esse erro do seu a lado... convicção dos caras acharem que a calculadora tava quebrada. Não tá fazendo. Não tá pegando a divisão. Cara... Aí ele Tenta vezes 1 e vê se muda. Também não funcionou. O professor chama André. O professor olha pra mim e fala: você sabe que você vai ter que conferir todas as contas, né? Você tem que fazer trabalho. É aquele trabalho em equipe que o cara tá... Socorro. Né? Mas enfim, essa daí que... A gente vai falar hoje de uma das cartas, né? Que o argumento, pelo menos o argumento que a gente vai usar aqui, que é a maior carta de Paulo, né? Não é a carta que tem mais capítulos de Paulo, mas é a mais longa. É a mais extensa em número de palavras e isso. sílabas. E a carta, letras. talvez, que mais ganhou um destaque ao longo da história da igreja, que é Romanos. E o argumento que a gente vai usar, antes da gente falar de introdução da carta, o fator histórico, tudo, eu acho que vale a pena a gente ler, porque um dos argumentos muito interessantes é ele colocando que Jesus
é o cara que tem que refazer o trabalho de Adão. Falando, olha, e o que ele fez, e ficou melhor, não reclamem. Então, assim, vamos usar... qual que é o texto? Capítulo 5, a partir do versículo 12. E isso é interessante, a gente... Fontana, por que esse perícope? Tem tantos perícopes em Romanos, e você que preparou um pouco esses cortes nossos das cartas, por que 5? Ou você ainda não está preparado para fazer essa resposta? Eu não lembro mais, porque eu fiz faz tempo. Qual que é o nome do... De madrugada, talvez. Não, mas... Pergunta uma mais difícil. Isso. Essa eu sabia com laranjas. Vou deixar pra lá, porque é melhor do que você inventar uma coisa que eu sei que seu cérebro já inventou uma coisa muito plausível, que você nem sabe se é por isso. Não, eu já falei o sincero. Tá bom, não tá lembro bom. mais. Vamos lá, depois a gente chega. Uma hora que lê aí eu lembro. Romanos 5, a partir do versículo 12, vou ler na NVT. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas só um ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Legal. Antes da gente entrar no texto, vamos falar um pouquinho de um fator histórico aí da carta aos Romanos, tá? Para quem está chegando, o autor é quem? O Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Comecei ali ainda na década de 50, talvez, provavelmente. Ali juntinho com Elvis Presley. Agora, um fator muito importante, pelo menos eu acredito que seja, é que a igreja lá em Roma, ou as igrejas em Roma, não foi fundada por Paulo. Isso ele vai mostrando aqui, e isso talvez justifique por que uma carta tão prolongada. Uma carta que vá trazer... porque as pessoas tratam muito Romanos como um tratado teológico, como se Paulo falasse, já escrevi muitas cartas, agora eu vou escrever um meu tratado principal. E não é assim. A carta a Romanos é situacional, talvez ela é menos do que uma
mais. Igual Corinthians, que você tá ali o tempo todo ali indo e voltando. Agora, o fato dele falar, cara, eu preciso desenvolver pro pessoal saber que o que eu tô falando, o que estão passando, o que estamos trabalhando. Então, essa é uma carta... Paulo estava com tempo. Paulo estava com tempo. E Paulo decide escrever para essa carta, para essa igreja que não é uma igreja que ele já tinha desenvolvido. Pressupõe que quando ele plantava uma igreja, ele desenvolvia em falas e tudo. Mesmo em igrejas que ele plantou e teve que sair correndo por causa da perseguição, ele gastou um tempo. Então aqui esse é um bom motivo. Um segundo motivo, talvez um pouquinho mais fraco, é porque ele... O que foi, Fontana? Você sabe que é impossível eu desenvolver com você fazendo isso. Não é porque... Tá vendo o selo que tem atrás de você com as mãos? Não parece que Deus vai fazer assim, achou... Não, para. Fontana, eu preciso de um pouquinho de foco aqui. Eu sei que a turma tá cansada, já é o segundo podcast de todo mundo. Ele é um high five. Mas, uma segunda característica importante é o fato de ter duas, vamos dizer assim, duas igrejas, ou dois tipos de pessoas na igreja em Roma. Você tem os judeus convertidos e você tem os gentios que estão lá. Quer que eu explique isso daí mais rapidinho? Tá, só vou dar. Eu quero que você faça essa história, mas o mais importante é que Paulo está trabalhando com egos. É bom a gente pensar nisso, nos egos. Por que os egos? Porque o judeu tem o ego de, cara, não vem querer você que é gentil, chegou agora, não judeu, querer liderar aqui, porque o nosso povo entende de quem é esse Deus e consequentemente, de quem seria o Messias há muito tempo. Então esse é o ego de um. O ego do outro é, você vem lá do interior. Vocês vêm do interior para a cidade grande, para o império, para a capital. E vocês querem falar para a gente como a gente deve interpretar e tudo mais. Então é uma disputa de ego. E por que tem essa disputa? Então é o seguinte, quando você olha para as pessoas listadas lá no capítulo 16 de Romanos, você vai ver que Paulo se despede do pessoal da igreja de Roma, uma despedida extensa como em nenhuma outra carta. E ele começa a citar os nomes das pessoas e manda um Gilberto Gil ali, aquele abraço para cada uma delas. E você percebe que tem nomes ali que são nome de gente grega, romana, e nome de judeu ali também. Só que é menos nome de judeu do que nome de grego. E aparentemente cada uma daquelas pessoas ali é líder de uma comunidade, de uma igreja, de uma casa que está cultuando a Deus ali na cidade de Roma, que não nasce das viagens missionárias de Paulo. Como aparentemente nascem as igrejas em Roma? Do mesmo jeito que tem igreja de imigrante em cidade grande hoje em dia, global. Então você vai em Londres, tem um monte de igreja de imigrante. Você vai em Nova York, tem um monte de igreja de imigrante. E aqui em São Paulo a mesma coisa. Tem um monte de igreja étnica aqui em São Paulo também. É um centro financeiro, comercial, político. As pessoas imigram para lá. E ao migrarem para esses centros, comunidades vão se formando. Só que tem um detalhe. Durante o período final do Império de Cláudio, os judeus eram impedidos de entrar em Roma. Então, o historiador Suetônio, que é um historiador do primeiro século, dos imperadores romanos, ele escreve sobre a vida dos imperadores romanos, um biógrafo, historiador. Ele diz a respeito de Cláudio, que Cláudio publica um edito em Roma, no ano 47, proibindo os judeus de entrarem em Roma porque eles estavam provocando algum tipo de confusão devido a um tal de Cristos. E a partir de então, alguma coisa aconteceu que provavelmente já tinha judeus cristãos e não cristãos em Roma, eles são expulsos de Roma e não podem mais entrar. Então o que acaba acontecendo? Cristãos que estão mudando para Roma, porque Roma é o centro do mundo, são apenas gentios. E vão formando comunidades, casas,
em que gentios cristãos se reúnem para adorar. Quando Cláudio morre, cai o edito de Cláudio. E os judeus são autorizados a voltar para Roma, a entrar em Roma, a morar lá. E então nós temos algumas comunidades, em menor número, que são de judeus convertidos ao cristianismo, que são ali representados no capítulo 16 de Romanos, inclusive alguns parentes de Paulo. Essas igrejas, separadas em famílias, em diversas casas, elas, pelo que a gente lê no capítulo 14 e no capítulo 15, aparentemente possuem entre si alguns tipos de disputa do avesso daquilo que a gente lê em Gálatas. Enquanto em Gálatas a gente vê os judaizantes tentando impor determinadas condições sobre os gentios para que eles façam parte do povo de Deus, quando você lê o capítulo, principalmente o capítulo 14 de Romanos, a impressão que dá é que as comunidades gentílicas desprezam as comunidades judaicas em Roma, como quem diz, esses caras seguem regra demais, eles não entenderam Jesus. Mais ou menos por aí. Até porque eles viveram ali cerca de 5, 6 anos sem judeu nenhum. Galera. Sem judeu nenhum. E se formou essa igreja, a identidade maior da igreja agora é dessa galera gentil, né? Então, o que você vai ter ali? Qual que é o caldo cultural ali? Você tem o cidadão romano não cristão, que é a maioria, que é gentil. Você tem alguns judeus não convertidos ali, morando em Roma também. E quando Paulo vai escrever para os cristãos que estão em Roma, ele está lidando com esse público duplo de gentios e judeus convertidos ao cristianismo, que experimentam tensões ali entre si, embora essas tensões aparentemente não sejam drásticas. Mas um não frequenta a casa do outro, o outro não frequenta a casa do um. Eu tenho a minha igreja pentecostal ali, você tem a sua igreja reformada colar, e cada um vive bem separado nas suas bandeiras denominacionais, mais ou menos, é o que está rolando ali. Por outro lado... E aparentemente não tem marcadores, né? Não é esse negócio, é o contrário, né? Ali tem a ver com uma certa arrogância ali que é bem comum na capital, né? As capitais são feitas de gente que se acha superiores a quem está mais distante, a quem veio antes. Aparentemente, de novo, quando a gente lê talvez o capítulo 12 também, além do 14, você perceba essa implicitamente que Paulo está escrevendo para gente que acha que sabe das coisas, gente que acha que entendeu tudo mais do que os outros. Então, Paulo, de novo, aqui no capítulo 12, vai utilizar do recurso que a gente já conhece, porque a gente já viu primeiro aos Coríntios, de dizer que todo mundo no corpo de Cristo tem o seu valor, o corpo ele é importante para todo mundo. Então o capítulo 12 traz essa tônica dos dons também. E quando a gente lê especificamente o capítulo 15 aliado ao capítulo 1, o que é difícil porque a carta é longa, então geralmente quando você chega no 15 você já esqueceu do 1, e quando você lê Romanos como se fosse um tratado teológico, você nem quer chegar no 15 porque quando chegou no 11 a teologia já acabou e agora é só umas coisa prática aí que não interessa. Obviamente eu estou sendo exagerado e tirando sarro de algumas pessoas aí, né? Então, quando você lê... Quais pessoas também? Quando você lê o 15... Não provoca. Perto... Ele fala. Provoca que ele tá falando. Quando você lê o 15 ao lado do capítulo 1, você consegue perceber um plano de Paulo. Olha, eu vou contar o evangelho todo para essa galera, para esse pessoal em várias igrejas. Tudo que eu puder estabelecer e recontar a respeito do evangelho, porque não fui eu que plantei essas igrejas. Então, aquela minha aula básica que eu sempre dei para todo mundo, vou escrever aqui. Eu vou pegar aqui dos meus arquivos, já está aqui no meu Google Drive, é só colocar aqui e me chamar. Às vezes a gente pergunta, porque Paulo várias vezes fala, eu falei com vocês... antes de sair, não é possível que você não tá. Então tá aqui, Romanos. Romanos. Vai lá. Provavelmente ele, de alguma forma ou outra, ele tá falando isso.
ele puxou Adão, porque é interessante isso, né? Quando a gente vai ler, a gente percebe se é saída até o gentio, é saída até o judeu. Porque assim, você começa a ler Paulo, e ele tem esse diatribe, que ele vai... É quase como perguntas se três retóricas. Paulos conversando ali ao mesmo tempo. São perguntas que é como se... É o Luitério. Lembra que eu fazia o Luitério? Que era um religioso, um gentil e eu no meio. E Paulo... Aprendi com Paulo isso. Então Paulo fazia esse papo. E aí você vai ver, por exemplo, no capítulo 1 ele vai falar sobre o gentil. Ninguém tem perdão, né? Não adianta nem falar que não conheceu... Vai estar lá tatuado no coração a lei do Senhor. Daqui a pouco ele vai para os... Mas e vocês que religiosos, judeus, aí ele bate, vocês. Aí ele vai. Por exemplo, quando ele vai falar um dos capítulos, a sequência mais interessante, talvez uma das mais, né? Que é o capítulo 9, 10 e 11. Que ele vai fazer essa parte do que aconteceu com Israel por rejeitar a Jesus, e ele ainda acaba dizendo, quando eles abrirem os olhos, quão maravilhosos vão ser. Porque se já está maravilhoso com você, gentil, entendendo quem é Jesus, imagina quando abrir os olhos. Então, o tempo todo na carta, Paulo vai ficar trabalhando sobre como ele vai para um lado dos judeus, que a gente vai chamar de religiosos, tá? Que nessa série a gente está trabalhando esses dois. Daqui a pouco ele vai para os não religiosos, que são gentios. E, no fundo, o que ele está dizendo cara, não faz sentido vocês não serem uma família, um só, o corpo de Cristo, né? Ali ele, no capítulo 12, quando ele começa a aterrissar, que é muito comum, não de Paulo, mas da literatura judaica, se você não aplica as ideias, não é uma... quase como assim, faz parte sempre você aterrissar na prática o que você faz. A gente pensa que é assim, agora ele está na aplicação. É o que o Fontana zoou, mas é muito verdade isso. A gente é muito grego, a gente é muito romano no jeito que a gente lê às vezes o texto. O que importa é o mundo das ideias. Agora que ele aplicou, esquece, vamos... No fundo, Paulo está olhando para esses conflitos e para essas tensões e perguntando assim, como que resolve tensão? Resolve com o evangelho. Então eu explico o evangelho todo. E mais, ao fazer isso, como diria o outro, ele tenta matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Eu tenho o objetivo de pregar mais ao Ocidente, na região da Espanha. E quando você lê Espanha aqui em Romanos, não pense nas delimitações geográficas do Estado-nação Espanha hoje, aqui e agora. Quando você lê Espanha aqui em Romanos, é Europa no seu lado mais ocidental. Então, pega a França, pega a Espanha, pega Portugal, o que hoje seria, né, Portugal. Ele está querendo ir para esses lados, e para ir para esses lados... Ou seja, com confins da terra. Exato. Ele está indo aonde Jesus tinha mandado. Não alcançar. Os confins. Assim, lá ninguém sabe pouco até. Então eu vou para lá. E aí ele imagina que uma boa base missionária é em Roma. Agora, não dá para estabelecer essa base missionária se tiver uma tensão enorme entre as pessoas ali. Se não tiver uma união em torno da ideia de que a missão precisa chegar mais longe, de que o evangelho precisa ser proclamado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre o evangelho para eles, e a partir da exposição do evangelho eu espero que eles entrem num acordo ali em Roma entre si. E ao chegar, eu já estou deixando aqui clara a minha intenção em Romanos 15. Eu quero que vocês sejam meus colaboradores no projeto de trazer as nações para a obediência a Jesus Cristo. Então, é um projeto de obediência das nações. Ao escrever com essa linguagem, um projeto de obediência das nações, Paulo está alfinetando os gentios. No seguinte sentido, vocês estão tentando impor liberdade para os judeus que estão aí morando com vocês, não se esqueçam. O evangelho ele traz liberdade, mas ele é um projeto de obediência de vocês. Vocês são as nações. É um projeto de troca de suzerano, de substituição de senhor,
que indica que você é servo, que indica que você é vassalo e que você jura sua lealdade a um novo Kyrios, a um novo senhor. E, portanto, você é súdito. Você deve obediência. Eu fico imaginando o Paulo assim, né? Isso já sou eu. Gente, a hora que o cara morre, que agora a gente vai estar... Agora dá para ser uma igreja só, mais força, mais até diversidade ali no corpo. Aí vocês começam com esse negócio. Vocês estão de brincadeira? Vocês precisam viver um pouco de missões aqui para cá, porque teoricamente não tem perseguição. Até o decreto de Cláudio é um decreto, não é um decreto necessariamente de perseguição. É um decreto para evitar perseguição, isso, no fundo. Você tá assim, tirando, ó, não vai... bagunça aqui não. Aqui não, vamos... Porque assim, vamos lembrar... Assim, como diria Estevão Nabote, foi com os judeus, mas assim, os decretos eram muito para ex-combatente de guerra também, não deixava entrar na capital. Então vamos criar uma segunda capital lá para ficar os ex-combatentes de guerra, porque se eles voltam, porque gente que viveu a guerra geralmente dá trabalho quando volta. Então assim, era um jeito de proteger a capital do império. Então assim, e aí para todo mundo que pode dar problemas, rebeliões ou outras coisas, eles faziam isso. Então, assim, é algo que, caramba, Paulo tá falando, gente, não é possível. E aí, Paulo, ele começa aqui, uma breve aqui, ele começa falando sobre a deturpação total, vamos dizer assim, palavras reformadas. Ele vai falando sobre o pecado que entrou, tanto para quem não conhece a Deus, mas para quem conhece a lei, também foi. E aí ele usa dois personagens. Primeiro, como sempre, ele usa Abraão. Num argumento que ele usa muito em Gálatas também, no Abraão, dizendo assim, Abraão, ele é muito antes da lei. Se a gente gosta de Abraão veio antes da lei. Só que dessa vez ele falou, tá, vou voltar. Eu acho que Abraão não... Já sou eu falando. Abraão não mexe tanto com quem não é judeu. E essa carta pega ali. Então ele vai até Adão. E aí... por que vocês acham que Paulo puxa a carta? Porque Paulo não usa muito essa carta em outras cartas. Mas nessa ele gasta um trunfo. Não, e ele gasta um trechão trazendo aqui o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele traz o primeiro escolhido, vamos dizer assim, o primeiro filho de Deus e o segundo filho de Deus. O primeiro Messias, o segundo Messias. O primeiro Cristo, o segundo Cristo, no sentido de o escolhido. Existe uma necessidade de resolução cósmica aqui, né? Então, é uma cartada um pouco mais, dizer assim... Arriscada? Não diria arriscada, mas não é pesada. É descer o jogo com a mão pesada que Paulo está dando aqui. Mas, num certo sentido, é uma escolha retórica bem lógica. Por quê? Se eu quero mostrar que judeu e gentil estão os dois na mesma poça de lama, estão os dois lascados tudo junto, Adão era judeu ou era gentil? É isso. Não tinha isso ainda. Porque o Abraão você ainda fala, não, Abraão foi circuncidado, Abraão já é. Não, mas Adão é quase como quando Lucas puxa a genealogia de Jesus em Adão. Não faz sentido você puxar para o primeiro homem. Assim, você fala assim, a não ser que você tenha essa cartada também que Lucas está dando, e aí Lucas e Paulo têm essa mesma linha. Provavelmente até Lucas aprendeu com Paulo isso. Porque cara, vai resolver um problema? Já mostra o problema real que Jesus está resolvendo. É muito antes de Adão. Sim, e o que ele faz com Abraão também é curioso, né? Porque a gente está falando aqui de Adão como esse exemplo, mas ele, no capítulo anterior, ali, no capítulo 4, ele vai falar que Abraão também é pai dos gentios, através da fé. Então ele está desenvolvendo justamente essa união entre os gentios e os judeus através dessa fé em Cristo que
engloba todos, né? Independente da lei, independente da revelação anterior. Ah, quer dizer que o judeu então não tem alguma vantagem? E ele também trata sobre isso. Não, eles receberam essa revelação, isso é maravilhoso. E é muito bom que o judeu teve essa oportunidade, mas hoje o gentil também tem essa oportunidade através de Cristo, né? Então, usar Adão aqui com certeza tem a ver com isso, mas antes ele tenta colocar Abraão e coloca, né, para todos também, né? Então é curioso. A diferença é em Abraão, por meio da fé, até o gentil entra no corpo. Agora, em Adão, até o judeu tá lascado. Sim. Essa é a brincadeira da argumentação. E é o que ele faz, de alguma forma, no capítulo 1 e 2 também. Que ele vai falar do não cristão, daquele que não tem fé, do gentil, como aquele que está deturpado ali dentro do pecado. E no capítulo 2 ele vai falar, mas calma aí, ó, você que é judeu, você que se coloca como detentor da lei, você também está caindo nessa mesma lei que você diz defender. No fundo, o capítulo 5 ele é uma argumentação, uma fundamentação da tese que ele arma no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, quando você olha para o capítulo 1, para o capítulo 2 e até para o capítulo 3, Paulo está elaborando uma tese, apresentando uma tese. E agora a gente chega no trecho da carta que, em retórica greco-romana, a gente chamaria de probatio. Como que você prova aquilo que você levantou como tese. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, na verdade, do 4 até o 8, o que você vai ter é essa elaboração mais aprofundada daquilo que ele apresenta como tese, como postulados nos 3 primeiros capítulos. Então, você vai, às vezes, você está no livro de Romanos, e você fala assim, poxa, mas por que ele está repetindo? Ele não está repetindo. Ele está retomando a tese que ele apresentou e agora ele está fundamentando com outra perspectiva. Sim. Então, não adianta eu chegar e te dizer. Eu vou te dizer e eu vou te provar. Então, essa é a ideia. O capítulo 5, a segunda metade do capítulo 5, é uma fundamentação daquilo que ele simplesmente afirma nos 2 primeiros capítulos. E o legal disso, desculpa, mas só comentar isso daqui, que eu acho que a gente vai em algum momento fazer isso, mas trazendo para os nossos dias atuais, você entender essa tese, né, e o que Paulo está fazendo, ajuda muito a gente trazer para hoje, aplicar na nossa situação hoje, né, de religiosos, não religiosos, ou de costumes e outras coisas que Paulo vai tratar, a partir não de isso daqui só se aplicava aos judeus ou a dificuldade que às vezes a gente tem de trazer para nós, né? Então, olhando nessa perspectiva, ajuda a gente a conseguir aplicar nos dias de hoje, né? Não, e eu acho que uma coisa importante é a gente tentar entender como era a visão de Adão na época do primeiro século, né? Eu acho que não a visão que a gente tem de Adão hoje. Qual é a visão de Adão de Paulo, né? E até que ele está trazendo, né? Assim, porque Paulo vai usar numa outra carta o fato de que Jesus foi criado de novo, ou criatura, e depois há um problema teológico, porque o pessoal pensa, tá vendo? Ele é criatura, ele não... Mas Paulo está fazendo um paralelo de novo com Adão de uma outra forma. No sentido de que mostrando que e aí eu vou falar um pouco do que eu penso que era a visão de Paulo, até pelos textos do Antigo Testamento. Que Adão, ele é o primeiro escolhido, ele é a figura de um rei, no sentido de que ele vai reinar, é o escolhido rei, é por isso que eu falo que ele é o Messias, o ungido, mesmo não tendo unção, ou pelo menos não tem daquela forma, né? O espírito, que depois vai virar óleo, e depois volta a ser espírito, né? Ou água, é soprado em Adão e ele é eleito o rei da criação. A gente tende a já
nossa mentalidade também, normalmente, né? A gente já falou sobre isso em outra série, que a gente tem de ir para Adão só no lado ruim. Ah, ele pecou e tal. Mas Adão, como figura bíblica, não só ali nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, mas depois, quando a gente vai ver falando sobre Salomão, sobre outras questões da humanidade, se refere a Adão nas coisas boas, nele saber lidar com a criação, dele ser esse mordomo da criação, de pensar ali no mandato cultural, no mandamento de Deus para Adão e Eva ali. Então, Adão como esse representante da humanidade, isso é muito forte, né? Isso é uma discussão que a gente podia ter até no outro podcast. Por que tem uma genealogia logo depois de Adão? Porque a gente vê muito a criação como Deus tinha que criar seres humanos e começou com Adão. Mas muitas vezes, e o texto vai dizer isso, a criação de Adão é uma escolha de um homem, que é Adão. E é por isso que mesmo Adão pecando e o filho dele se tornando o assassino do escolhido e tendo um terceiro filho, você vai sempre ver uma linha condutória da descendência de Adão. E você pergunta, mas todo mundo é descendente de Adão? Não. Essa linha está dizendo como a promessa que Deus fez de rei da criação, de domínio do escolhido, o Cristo, né, como o escolhido de Adão, a parte de Deus vai continuar, mesmo Adão tendo sido reprovado. E aí, o que agora Paulo vai trazer você lembra do primeiro que trouxe o pecado e que a promessa que ele seria um rei, que ele seria o governador, tá ali na genealogia, chegou ao fim. Essa linha que é genealógica, mas é pela fé também, porque Abraão vai ser eleito pela fé, ela abriu aqui e ela fecha aqui. E aí, é muito interessante que a gente começa a sentir no texto de Paulo um certo constrangimento de comparar Jesus com Adão. Isso é muito, quem fala isso é muito John Stott. O John Stott fala assim, dá para sentir, quase, sabe, de vez em quando nos textos de Paulo a gente tem constrangimentos. A maioria dos constrangimentos de Paulo é quando ele vai se elogiar. Que às vezes ele é muito bacana os textos. Agora eu tô falando fora de mim. Eu sou embaçado pra caramba. ele até fala assim, não sou mais, não tô falando mais em nome de Deus, tô falando por minha conta. Isso aí dá um problema na teologia. Esses caras aqui que assim, e aqui, esse texto é inspirado ou não é? Porque ele tá assim, agora eu vou falar a real. Se tem alguém que deveria se orgulhar, sou eu. Então assim, ele mostra um constrangimento. Nessa é a primeira vez que ele não está falando dele, o tanto que ele é bom, ou que ele foi chamado, e ele está constrangido. Porque mesmo Adão sendo... Tem um negócio grande... É muito interessante como os judeus dão os nomes de todos os personagens bíblicos, e mesmo os personagens bíblicos, claramente o nome não é bom, e a história dele várias vezes, por exemplo, Jacó. Era para todo mundo chamar Israel, mas não Jacó. Mas tem muito mais... Quando a gente vai falar de um nome judaico, é Jacó. Cara, e tem os nomes que não são mais repetidos, né? Hã? E tem os nomes que não são mais nem repetidos, né? Ninguém tem um filho Judas, né? Então, mas isso é de nós. É. Porque Judas é Judá. E o que mais vai ter é Judá. Ninguém vai queimar o nome de Judá. Né? Então, assim, como os judeus não têm isso. Então, assim, e Paulo vai trazer, olha... E aí ele vai trazer o grande argumentação. Que não é a argumentação se tudo que... Se a criação que nós estamos está desse jeito, por causa de um só homem, o que o verdadeiro Adão, o segundo escolhido, o verdadeiro... Por isso que Paulo várias vezes vai argumentar, não aqui, que Jesus é antes da criação, é antes de Adão. Porque o Adão que caiu era uma cópia desse Adão que estava por vir. E aí ele fala, o quanto mais a graça vai transbordar com o que Jesus fez. E aí aqui, de certa forma não, Paulo vai ficando indo em Adão e volta em Jesus, e ele o tempo todo está dizendo, é muito maior que Jesus fez, é muito maior. E Paulo dá uma ênfase tão grande, porque Paulo está constrangido em comparar Jesus com Adão, vamos dizer assim, que se você faz um corte só desse texto, você chega a uma lógica universalista, quase assim. Não, então peraí. Se você está falando que é tão maior a graça, a salvação, então lê aí.
E, realmente, se eu chegar assim e falar, lê aí, Paulo tá usando uma lógica que todo mundo vai ser salvo, porque é isso, cara. Lógico que seria um corte só aqui. Muita gente olha para 5:17, 18 e pensa nisso, né? Então o cara lê aqui: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E o cara para por aqui. A todos. Aí, ó, todos. Acabou. Não tá prestando atenção que Paulo tá fazendo sempre o paralelismo com a primeira expressão que ele põe. Então, ele já usou com muitos. Aí ele vai para Jesus e fala muitos. Quando ele fala todos em Adão, ele vai no paralelo, ele vai usar todos. Mas ele não está usando todos com o nosso jeito de pensar toda a humanidade. Ele está fazendo... Você tem que sempre entender as palavras de acordo com o paralelo que ele está fazendo. Ele está usando sempre de acordo com a primeira vez que ele usou ali com todos Adão. Todos aqueles que estão em Adão e todos aqueles que estão em Cristo. Isso. Mas, assim, o Barth vai trazer, talvez o Fontana até... Eu estudei Barth, aquele calhamaço muito difícil. Der Homer Brief? Muito difícil ser lido em português. Eu lembro que na época de seminário... Não, a tradução é horrorosa. A tradução antiga. Lá... Eu tô falando de 25 anos atrás. A gente preferia o espanhol, cara. Só pra você ter uma ideia. Como era bom. Como era difícil. É horrorosa quando o Fontana fala, e é horrorosa como tradução, como ciência de traduzir para o outro entender. E aí, porque eles faziam nota no meio, tudo bem difícil. Não, a edição tá ruim, a tradução tá ruim, ali tá... ali não dá nem para eu salvar na argumentação. Eu lembro que foi um grande homem que fez, então eu lembro que a gente pisava em ovos, assim, daqueles... Mas a moral da história era assim... Vou ver se eu tô falando dele, porque eu li Romanos de Karl Barth e ainda eu tive um professor, que era o Ariovaldo Ramos, trazendo algumas expressões. Então a gente não sabe quanto é de um e é de outro. Mas era como se, para Karl Barth, fazia parte da criação à queda. Então era como se... Porque assim, a argumentação o segundo Adão é tão melhor que o primeiro, mas ele é muito melhor, e quem é salvo no segundo Adão, Jesus, tem a consciência muito maior do que se não tivesse tido a queda. Como assim, a nossa consciência da tamanha graça e o tamanha gratidão, é quase como assim, o filho que foi mais perdoado ama mais, é tão grande que, no final das contas, o que Paulo está trazendo, eu sei que não é como se, olha só, Deus estava tudo nos planos de Deus, isso tudo bem, a gente acredita, e que, no final das contas, tudo faz parte da criação. A gente não pode esquecer que o Barth é um teólogo calvinista. Sabia que você ia defender o Barth. Não. Meu comentário vai ser muito mais descritivo do que... tá bom. Apologético para um lado ou para o outro. Mas a gente não pode esquecer que Barth era um teólogo calvinista. Isso é um negócio que o pessoal não gosta de ser lembrado. Né? Isso. Quem gosta de Calvino não gosta de lembrar que Barth era um teólogo calvinista. Quem gosta de Barth não gosta de lembrar que Barth era um teólogo calvinista. Ok. Então ninguém quer lembrar disso, né? Exato. Então as estruturas que Barth muitas vezes usa para tentar fazer Romanos encaixar na teologia, porque o comentário aos Romanos de Barth não é um comentário exegético, é um comentário teológico, né? A linguagem que Barth usa frequentemente é uma linguagem de arcabouço calvinista, de como o calvinismo se desenvolveu na Europa continental ao longo dos séculos. Então ele interpreta essa passagem à luz da ideia de decretos eternos. E Barth, ora, é crítico da ideia de decretos eternos, ora ele faz uso dos decretos eternos a bel prazer. Mas tem a ver com as fases dele ou tem a ver com ele mesmo? quando eu quero... Olha, eu lembro Marcos, que já essa é uma boa pergunta. Eu não tenho certeza. Teria que perguntar para um cara, para um bartiano especialista. Quem é no Brasil bom que você poderia falar? Bartiano bom no Brasil, cara, não sei te dizer, viu? Não? Não sei te dizer. Então, no mundo?
Ah, no mundo, cara, no mundo tem toda a galera que estudou com Thomas Torrance lá em Princeton e Edimburgo, é onde estão os principais bartianos do mundo hoje. É a galera que está ou em Princeton ou em Edimburgo, né? E aí o que acontece? Talvez tenha uma diferença da maneira como Barth usa os decretos eternos no começo, em Carta aos Romanos, e depois na Dogmática Eclesiástica, mais tardiamente, pode ser que tenha, não é de se surpreender se tiver. Agora, o ponto é o seguinte, não é uma ideia estranha para o calvinismo imaginar que o plano todo está já desenhado. Sim, a soberania de Deus é uma das máximas do calvinismo. Então, quando a gente fala de decretos eternos, na eternidade foi decretada a criação, na eternidade foi decretada a redenção. Ponto. Aí Barth não está sendo heterodoxo às vistas de alguém que é calvinista. Agora, o que eu acho que é interessante perceber é que quando a gente lê essa passagem, né, que assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, né? Quando a gente começa a entender um pouco melhor o que significa justificação, e que justificação é um termo soteriológico, mas não apenas soteriológico, a gente começa a entender o caráter missional dessa passagem. Ora, é o alcance de Deus que faz seres humanos restaurados e feitos justos, que promove que a vida chegue, inclusive, a quem está morto. Quem vai ser salvo resultante disso ou não é outra pergunta, é outra questão. Mas o fato é que o agir justificador de Deus promove a chegada de vida onde a morte impera por meio de um único ato, o ato de Cristo Jesus, que se projetou contra a cruz. Uma coisa que me vem à mente, assim, que também me veio lendo João, capítulo 1, né, Evangelho de João, quando fala que a luz, ela sobrepõe as trevas e as trevas não a vencem, né? Para mim aqui tem um pouco desse mesmo espírito, da ideia de que, assim, às vezes a gente não consegue entender. Quando você olha para o mal que existe no mundo, quando você olha para as consequências do pecado de Adão, que está em todos e que dilacera a nossa vida aqui, que causa tantos problemas, olhando para Cristo, mesmo que você não consiga enxergar o que irá acontecer a partir de Cristo, olhe para aquilo que Cristo é, para aquilo que Ele fez, e a partir disso enxergar que a graça de Deus vai sobrepor todo esse pecado, né? Que aquilo que Deus olhou lá atrás, que falou, não, eu vou seguir com essa criação, sabendo aqui dentro desse assunto, né, da soberania de Deus aqui que a gente está falando, Deus, ele sabendo de tudo isso, ele decide mesmo assim ir além, né? E isso eu acho que se aplica muito tanto a nós em momentos de dificuldade, mas principalmente para aquela pessoa que está na angústia maior da alma ali, olhando e falando assim, não tem como isso daqui valer a pena, não? Como que Deus pode permitir tudo isso, né? Claro que essa pergunta nunca é fácil de ser falada diretamente e de ser respondida, assim, mas esse é um dos trechos para mim que ajuda a entender isso, assim. Eu sei que não é um texto bem carregado teologicamente, mas que traz essa aplicação, pelo menos para mim, assim, bem que é simplista em alguns aspectos, mas que ajuda o nosso coração e que acalma a nossa alma, sabe? O que eu acho legal é que, assim, uma das coisas que Paulo traz nesse capítulo, que para mim, quando eu estava expondo e lendo, para mim é muito interessante, é o seguinte, é que, assim, esse assunto sobre salvação, sobre a história, sobre a redenção, ele tem muitas lacunas, né? Tanto que Paulo vai falar, e se a pessoa... Ele vai responder uma das perguntas mais difíceis, né? Mas é aquele que nunca ouviu falar do Deus de Jeová, de tudo.
Cara, e essa pessoa? Não, aí Paulo vai falar, é indesculpável, porque você vai se tornar incoerente pelo que você acredita, seus valores, sei o quê. Então Paulo já está nisso, mas daí Paulo chega numa hora, quando ele faz esse capítulo, é quase como um capítulo. Na dúvida, quando você tiver aquelas dúvidas, e o meu parente que não teve, ou e fulano que estava, não sei se estava desviado ou não, sabe, aquela coisa que a gente quer, no final das contas, ter uma resposta. Paulo ele vai falar assim, deixa eu te falar um negócio. Na dúvida, eu não tenho resposta, talvez você não tenha, mas na dúvida, não esqueça uma coisa. O que Jesus fez na cruz é muito maior do que aquele seu parente fez, do que o que Adão fez, do que qualquer um fez. Então, assim, cara, isso é... O John Stott fala uma coisa muito grande, muito bacana, que ele fala assim, que quanto mais aqueles que reconhecem... Se o Adão levou as pessoas ao pecado, quanto mais a graça de Jesus vai levar... e aí, John Stott fala assim, Paulo está garantindo que vai ter muita gente salva. E assim, a gente sempre pensa assim, é um pouquinho salvo, né? Porque a gente pode ter outros textos, a porta é estreita, vai ser pouquinha gente que vai ser salva, assim, nem cabe no novo céu e na nova terra muita gente, então é pouco. E o que Paulo está dizendo aqui, ele falou, cara, a graça é gigante, ela é suficiente. Na parte anterior aqui, né, quando tá falando, colocando essa lógica de quem nós somos e quem são as pessoas que estão perto da gente, né? Da gente olhar para as pessoas e falar, não é possível, para essa pessoa não chega, né? Esse que fez isso não chega, ou aquilo que eu fiz não é suficiente, mas ele vai me amar, e essa é uma dúvida contínua, né? Será que a graça me alcança, né? E aí a gente tem na história muitos livros e teólogos provocando nesse sentido, né? O John Stott, como você falou, mas quando a gente olha para isso e se coloca nisso, começa a conhecer, perceber a dimensão da graça, você olha para si mesmo, né? E o exemplo que eu sempre gosto de repetir nesse lugar foi assim, que é ele me amando no meu pior dia, é ele me amando quando eu não me amo, é ele me aceitando quando eu não me aceito, é ele me querendo quando eu não quero nada, nem comigo mesmo. Se eu pudesse, eu fugia de mim. Porque eu fiz o que não devia ter feito, falei o que não devia ter falado, sei lá, o que eu fiz, mas que é inaceitável para mim mesmo. Eu não preciso de ninguém me condenando. Então nós temos aquele que é o nosso acusador, nós temos pessoas que nos condenam, mas a gente também tem a gente mesmo que se condena. Nesse dia, nesse momento, a gente é alcançado pela graça e amado por esse momento. Então, vai ter um momento que você fala, não, mas agora eu tô com uma vida mais acertadinha, assim, ainda dá pra... Tenho amigos, tem gente que gosta de mim, mas é esse alcance aqui. E, completando isso, eu tava em casa com os meus filhos, eles ainda pequenos, e num dado momento, arrumando ali as coisas, provavelmente um domingo depois de um culto, de manhã, a gente arrumando as coisas para o almoço. E ali, quando a gente prepara todas as coisas para o almoço, correndo, crianças pequenas, tinha comprado alguma coisa para servir rápido e comprado um suco. E o meu filho mais novo queria tomar o suco. Eu falei, não, espera, a gente vai almoçar junto e tal. Não é para pegar agora, é para você esperar. E aí troca eram 3, né? Troca uma criança, arruma a mesa, faz isso e tal. Eu e a Adriana correndo com isso. Aí ele volta e falou, vocês falaram para não tomar, mas eu tomei. Eu desobedeci. Vocês mandaram, eu não tomar, mas não tomei. E ele, filho, não era para fazer isso, a gente combinou que era para esperar. A gente arrumou tudo, sentou. E aí ele falou, por que a gente... Tem um monte de coisa que não era pra gente fazer, a gente faz. Ele devia estar com 6 ou 7 anos. Não era para fazer. Tinha combinado, tinha falado, e eu não consegui. Eu não consigo. E tem outras coisas também que você fala e eu não faço. A gente foi ouvindo, ele estava tendo uma crise de querer obedecer e não conseguir. De querer fazer o certo e não fazer. E daí a gente entrou nesse campo, falou um pouquinho, né, o tamanho para ele entender. E daí falou assim, então, esse é o pecado. A gente explicou o pecado para ele, do jeito que ele podia entender. Ele falou, mas tem uma coisa que é mais legal do que o pecado. Muito mais legal. E ele estava convencido de alguma coisa que eu não tomei antes, agora eu não vou tomar. Ele estava já convencido, até ele ajudou a arrumar a mesa, e ele nem colocou copo para ele. Aí eu peguei o meu copo, coloquei lá para ele. Tem uma coisa que é mais legal. Aí eu coloquei o copo e comecei a encher o copo. E enchi até a boca do copo. Esse aqui é para você, filho. Ele falou, mas
mas não, eu não mereço. E ele ficou muito emocionado. Mas eu não mereço. Eu falei, pois é. Isso aqui é o que Deus faz por nós. A gente nunca merece, mas Ele sempre dá o que a gente não merece. E aqui em casa, agora, a gente quer com essa história mostrar para você como que o Papai do Céu te ama. E aí foi essa nossa manhã de ensino teológico por uma desobediência, né? Que a gente viveu. Então, esse texto é isso, né? A gente, quando o impacto da graça chega nesse lugar onde como que a consequência do pecado de Adão em mim é tão grave e eu não mereço nada, e eu tenho. É interessante que é lógico que Paulo, por outras cartas que ele vai fazer, e até mesmo no próprio Romanos, ele vai falar que é pela fé essa graça. Tanto que a gente viu isso em Gálatas, pela fé. Mas eu acredito que Paulo não dá essa ênfase aqui por querer. Uhum. Ele está escandalizando a graça. Ele quer fazer, olha, eu sei que vocês... E a nossa mente, principalmente, sei lá, a nossa mente calvinista ou ocidental, a gente tá, mas é pela graça, não é todo mundo. Mas não é bem assim. E Paulo tá falando, não, eu não vou. Eu vou mostrar. Agora, isso aqui tá 20 anos depois, 25 anos depois de Jesus, né? Agora, você imagina, eu fico assim, imaginando Jesus com Pedro, e Pedro falando assim para Jesus, você não vai para a cruz. E, cara, e Jesus fala assim, você não sabe o que está em jogo, cara. Não é eu e você aqui. Não é o seu amigo apenas. Não é só o seu mundinho. Não é esse mundinho que está em jogo. Uhum. O jogo é muito maior. Uhum. O jogo tem milhares de anos antes, milhares de anos depois, que está em jogo o que vai acontecer. E eu acho que talvez o único que tinha consciência disso era Jesus. Por isso que ele falava, isso não está em negociação. A cruz e a ressurreição, a cruz, né? Porque ali não está em negociação. Uhum. E ninguém tinha noção. Porque se Pedro tivesse essa noção, tudo fica pequeno quando você vê o que é Cristo. E é quase como o Paulo falando, vocês que estão aí em Roma, quando vocês entenderem o que é Cristo e a missão que nós estamos no planeta, vocês não vão mais desprezar o outro por alguma coisa, por onde veio, pelo que está falando, por uma coisa. Isso é muito menor. Porque a graça de Jesus é um escândalo, é um estouro, é maravilhosa, é incrível. Então, assim, o que Cristo fez é muito, muito, muito maior do que qualquer coisa que você ou eu possa ter feito na nossa vida ou que vai fazer. A graça é muito maior que qualquer pecado. Amém. E é isso que precisa entender quando a gente chega em Romanos, Romanos é a carta da graça, para dizer, não deixe ninguém, nem você mesmo e nem Satanás, falar que o que você fez é maior do que a graça perdoadora e restauradora de Jesus. Que Deus abençoe você. Se você tem dúvidas, e esse texto é um texto de dúvidas, eu sei que a gente tem um link aqui embaixo para você que está assistindo no YouTube para fazer suas perguntas e a gente vai ter um episódio só para responder. Se você está no Spotify, não deixa de dar aquelas estrelinhas, eu acho que hoje o Spotify tem comentários, aqui também tem comentários, a gente lê quase todos e a gente se vê semana que vem. Tchau!